Paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aleluias, que estão ouvindo ou assistindo essa gravação, esse vídeo, a qual quero estar trazendo a uma realidade a qual estamos vivendo sobre a muita sabedoria entre aqueles que se acham de ter mais sabedoria daqueles que, aleluias, que não têm ou que buscam ter um conhecimento, aleluias. A Bíblia diz no livro de Tito, aleluias, na passagem de Tito do Novo Testamento, capítulo, aleluia, 3, verso de número, aleluias, eu vou ler o 8 até o 11, para que os vossos irmãos entendam, aleluias, a qual Deus abomina, a qual Deus não está presente, aleluias, a questão de discussão, aleluias, a questão de contendas, aleluias, procurando saber mais que um que o outro sobre, aleluias, a palavra do Senhor Jesus. Vai nos dizer assim do verso de número 8: fiel é a palavra, e isto quero que deverás afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e aproveitosas aos homens. No 9 vai dizer: mas não entrem em questão a loucura, genealogia e contendas e nos debate acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. No 10 vai dizer: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitai-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Aleluias. Apóstolo Paulo, ele escreve a carta para Tito sobre, aleluias, sobre o ministério, sobre, aleluias, tudo o qual tem se levantado, aleluias. A Bíblia diz que há surgir muitos falsos doutores, falsos profetas, falsos, aleluias, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tenta, aleluia, nos afastar, porque a Bíblia diz: até os seus escolhidos serão sendo, aleluia, enganados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: para termos mais conhecimento e graça, não buscaimos só a sabedoria do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maior sabedoria é aquele que vem do alto, a qual o Espírito Santo que nos ensina, aleluias, a pregoar, a falar, a ensinar, porque tem se levantado muitos teólogos, muitos, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que prega a palavra achando, aleluias, que é boa, achando para, aleluias, enganar o teu povo que é de Deus. A Bíblia diz no livro, na passagem, aleluia, 2 Pedro, número 3, capítulo 3, verso 16, vai dizer, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus: chegará um tempo, os doutores, pregadores, missionários, entre outros, que fala de Jesus, achando pela genealogia deles, pegarão a palavra do Senhor, começar a entorcer, aleluias, para que o povo seja agradado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vemos em lives, em TikTok, em rua, aleluias, querendo ser mais que o outro, e acaba, aleluia, tendo contenda, deixando o teu irmão, o teu próximo, aleluia, com raiva, com a ira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que o povo acha, aleluia, que eu tenho conhecimento, eu quero ser mais que um, quero desprezar. Não é assim, aleluia, Deus não habita nisso, aleluia, nós não somos melhor que ninguém, aleluia, somos aluno do Mestre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
buscais primeiramente o reino de Deus. Quando buscamos mais o Senhor, aleluias, Ele revela. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele revela para os teus pequeninos, não para aqueles, aleluias, que se engrandeça, aleluia, dizendo: eu sei mais do que tu, eu sei mais do que você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tu sabes mais do que eu, sabe mais do que qualquer um, aleluias, então por que estás aqui na terra? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Confesso a ti, eu não sou melhor que ninguém, aleluias, nem tão pouco, aleluias, se me exaltar através da palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, nós podemos tentar entender, aleluias, quando o apóstolo Paulo é convertido. Antes de apóstolo Paulo era Saulo de Tarso, aleluias, que aprendeu a lei, aleluias, através, aleluias, de Gamaliel, que foi um bom professor para Paulo, para Saulo de Tarso, aleluias. E Saulo de Tarso, aleluias, achava que ele é o que mais sabia, ele mais, aleluias, entendia, aleluia, sobre a lei, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele queria proibir e queria matar aquele que, aleluia, prega o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, aleluia. Ele, aleluia, ele participa da morte, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, de aleluia, diácono Estevão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele, aleluia, como participa, ele vai para Damasco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele acaba ter verdadeiramente o encontro com o Senhor, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, segundo as minhas, aleluia, segundo as palavras, porque persegues a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Acha, Saulo, que pela tua sabedoria acha que tu está sendo certo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Saulo acaba tendo encontro com Jesus. Saulo, aleluia, começa a se convertendo com Cristo Jesus. Aleluia, e ele começa a fazer a obra. Ele começa a entender como é as palavras sábias que vêm do alto, não a que vem do homem. Louvado seja o nome do Senhor, porque o homem ensina do jeito que ele quer, o homem ensina do jeito que ele acha que bem entender, parece ser bem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Buscais as escrituras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, sempre orarmos, aleluias, porque quando estamos pelo Espírito Santo de Deus, Ele vai nos revelar, Ele vai nos ensinar, aleluias. Que lembra de Ezequiel no capítulo 1, aleluias, que Deus fala: Ezequiel, levanta-te e vai, e coma do rolo do que eu te der, porque rolos, aleluias, trazendo para nós é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Não sou melhor que ninguém, aleluias, estou aqui para aprender, estamos aqui, aleluias, para aprender uns com o outro, não, aleluia, deixando o teu irmão irado, nem participando de debate, porque a coisas Deus não habita, aleluias, tanto em debate, tanto em coisas imundas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler o 9 para que nós, aleluias, entendemos, aleluias, o porquê. Aleluias, perdoe-me. Eu vou ler o 8 para que entendemos devagar. Vai dizer: fiel é a palavra, e isto quero que deverás afirmes. O que Deus quer? Aleluias, buscai na palavra do Senhor, orar, meditar de dia, de tarde e de noite, porque fiel é a palavra. Não o homem é fiel, o homem é infiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas Deus é fiel. Aleluias. E isto quero que deverás afirmes. Buscai-nos.
para que os que creem em Deus procurem aplicar o texto, aplicar a mensagem, aplicar a palavra, ensiná-lo, aleluias, dentro da palavra que é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falando do que? Das boas novas. Qual coisas boas e novas? O que Jesus tenha feito na tua vida? O que Jesus tenha operado? Que Jesus tenha curado sobre a tua vida através da palavra. Que Jesus tem te livrado da morte. Aleluias. O que Jesus fez na tua vida? Porque na minha Ele me libertou. Aleluias. Me transformou, que na verdade Ele ainda me transforma todo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Estas coisas são boas e proveitosa aos homens. Os homens se aproveitam das coisas. Mas como assim, aleluia, irmão Luan, que os homens se aproveitam das coisas? Aleluia, se aproveita do jeito que ele quer para se safar através da palavra de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso de número 9 vamos entender: mas não entres, aleluia, Deus está falando, não entre em confusão, não entre em questão loucas. Como assim loucas? Da mente humana, aleluia, procurando ou querendo ser mais genealogia, aleluias, nas escrituras, na ideologia ou entre outras coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Em contendas, Deus não habita em contenda. Deus não habita, aleluias, em brigas. Deus não habita, aleluias, em fofoca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, genealogia em contendas e nos debate acerca da lei. Aleluias. Muitos, aleluias, estão discutindo, procurando, como posso estar falando uma palavra, achismo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos debate acerca da lei, procurando debater através da lei, achando que o irmão sabe, achando que a outra pessoa sabe. Na verdade, não sabemos. Somos, aleluias, aluno do Mestre, que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias. Como posso estar dizendo? Paulo escreve para Timóteo: Timóteo, fortalece-te na graça e no conhecimento. Não vemos dentro da Bíblia, creio eu, aleluias, um servo do Senhor sendo mais que o outro. Não vemos dentro da palavra do Senhor um dizendo: eu tenho mais sabedoria que você. Aleluias. Não vemos dentro da palavra do Senhor tendo um debate, tendo discos, aleluias, brigas, contendas. Não vemos. Aleluias. A única coisa que Satanás ele gosta, o próprio inimigo gosta, é de bagunça, é de contenda, é de desgraça. Aleluias. É de muitas outras coisas. Aleluias. Mas Deus, assim como Jesus, ele vai nos ensinar. Ele fala assim, aleluias: eu sou, aleluias, humilde. Aleluias. Jesus é humilde. Aleluias. Você não vê Jesus, aleluias, para os seus discípulos falando, mostrando. Vocês querem ser como Jesus Cristo? Porque a Bíblia diz, aleluia, o apóstolo Paulo fala: sejam imitadores de Cristo, a qual eu fui de Cristo. Aleluias.
No verso de número 10, ao homem herege. Muitos falam de heresia, o homem herege, o homem heresia, o homem que prega mentira, o homem que distorce, o homem que se vangloria, se engrandece através da palavra do Senhor. Temos visto nas redes sociais, ou até mesmo nas igrejas, entre outros, muitos usam para mostrar, dizendo o conhecimento que tem mais que o outro, através das suas heresias. Depois de uma outra admoestação. Mas o que eu tenho que fazer, Luan, para sair disso? Evitai-o. Mas aquela pessoa está falando heresia. Evita. Sabe por que é melhor evitar do que haver contenda, desgraça e brigas? Porque não tá ganhando almas para o reino que era de Deus. Aleluias. Evitai-o. Sai. Verso de número 11 diz: sabendo que esse tal está pervertido e peca. Acaba virando um anatema, indo contra Deus. Aleluias. No plano B do verso de número 11 diz: estando já em si mesmo condenado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se aquelas pessoas estão brigando, aleluia, dizendo que sabe mais que um outro, aleluias, Deus não está se alegrando disso, não. Aleluia, o próprio Messias, ele veio na terra falando: eu sou humilde e manso. Aleluias. Vocês querem se espelhar em Cristo? Vocês querem ter o Espírito Santo de Deus? Seja mais humilde e manso. Não seja mais melhor do que um, do que o outro, não. Aleluias. Não seja, reconheça. Aleluias. Deus, somos miserável e inútil. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta noite, que todos, tanto eu, não participemos de genealogia bíblica ou das outras, aleluia, teologia de outras que não vem da palavra de Deus, que Deus não se agrada, Deus não habita. Tem gente tanto fazendo podcast, tem tanta gente fazendo, aleluias, grupo, para saber mais do que um, do que o outro. Aí acaba o que? Um falando que tem mais sabedoria e o outro acaba o que? Vendo o que? Aleluias, irado, com raiva. Lê lá em Romanos, acho que no primeiro capítulo vai dizer, a Bíblia diz: não deixais o teu irmão irado, através de sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja humilde, seja manso, mas não seja como estes fariseus, a qual Satanás tem se alegrado através desse ato. Tem gente que Eclesiástico diz que aleluia, várias outras coisas, acaba humilhando o coração do teu irmão. Aleluias.
não seja pedra de tropeço a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Seja luz, seja sal à terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aí bate no peito dizendo: eu tenho o Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse? Que diz ser mais que o outro, ser melhor que o outro. Aleluias. Cuidado. A graça, ela pega também. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus não muda. Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cuidado das pegar versículos, aleluias, e torcer ela para se acertar da palavra. Cuidado. Cuidado, você que é pregador, missionário, até mesmo pastor. Eu não sou nada. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vocês, povo de Deus que segue a Cristo Jesus, medita na palavra do Senhor de dia, de tarde e de noite, para que tu não seja enganada ou enganado. Aleluia. Tenha zelo com a palavra do Senhor. Tenha zelo. Tenha zelo. E aqui agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoa a vida de vós. Que neste final de ano tu podes refletir, aleluia, do ano passado ou mesmo desse ano, e que 2025 será melhor do que 2024 para a tua vida, se tu credes. Aleluia. Que Deus abençoa, que Deus o livra, que Deus o guarda, que Deus transforma, que Deus trabalha, que Deus, aleluia, muda a tua história, que Deus muda a história do teu quadro, do cativeiro, que Deus, aleluia, cura através, aleluia, se tu estiver em doença, em câncer, em outras, aleluia, doenças que aos olhos humanos é impossível de crer, de, aleluia, ser curado, mas aos olhos do Senhor Deus vai curar através da tua fé, através do poder da palavra do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus.